Fala pessoal, estamos aqui. Você já está reparando a novidade, né? Você foi abrir o vídeo e disse: cadê o Conte Sua História? Que mudou as coisas. Sim, mudamos porque a gente conseguiu bater nossa meta de ter alunos bolsistas. Foram quase 10 bolsas totais, bolsas parciais no Enem, tivemos bolsa para o OAB. Conseguimos fazer isso e agora a gente vai manter o projeto que vocês gostam, né, de fofoca. Inclusive, falando em fofoca, né, já estou dando spoiler da nossa convidada, né, sem querer, né, desmerecer ou falar nada de ninguém aqui, estou só soltando. E vocês gostam, né, então a gente vai trazer mais histórias aqui, mas um papo sempre direcionado àquele objetivo que é inspirar você, que é mostrar que às vezes as pessoas estão numa posição que você almeja, mas elas passaram por dificuldades que você pode estar passando hoje. Um papo bem reto, e para esse papo reto, além de você estar vendo aqui os famosos patrocinadores, nós temos ela, a nossa convidada de hoje, é professora de Direito Civil. Ah, só civil? É. Não pode ser outras matérias também, não? Tipo assim? Meu Deus do céu, tu começa assim, aí daqui a pouco tá só perdado de coisa, não. De jeito nenhum, é civil, né? Civil, professora Juliana, professora de civil, que vai ficar civil sozinho, basicamente, né? Vai assumir civil todo assim já. Não. Tá certo. Não comece, olha, gente, porque tem condição não comece não. Tá certo. Além de civil. Eu não ia entrar agora nessa turma, né? Além de civil, Juliana é professora da nossa equipe de mestrado. A gente tá gravando. No momento que estamos gravando, saiu o edital aqui para o processo seletivo de mestrado. Professora, isso aí era da linha 2 comigo, né? Sou da linha 2. Pois é. E aí, nós vamos agora debater um pouco sobre a professora Juliana, a história dela. Tenho várias perguntas legais aqui para matar a sua curiosidade. Mas, professora, antes de a gente entrar assim na sua história, por que esse negócio de fofoca pegou em você assim? Que todo mundo te chama da professora fofoqueira. Todo mundo não. Ela é conhecida como... Assim, você é conhecida assim. Não, veja bem, o que aconteceu? Dando aula de Direito Civil... E direito civil é vida, vida é direito civil, né? E a gente brinca porque, na verdade, quando você está em sala de aula, o que você mais precisa é ter esse retorno do aluno. É o rapport, que a gente fala na psicologia, né? Nas relações. Você precisa criar um vínculo com o aluno. E aí o que acontece? Eu comecei a dar aula de família, direito de família, que era a disciplina, até então de Léo. E aí Léo... Saudoso Léo que nos abandonou. Brincadeira. Inclusive, eu acho que a esposa dele já deve estar com bons meses de gravidez. Vai nascer acho que é uma semana depois do meu aniversário. Que é? 15 de abril. Vai nascer por ali. 20 e poucos de abril. Mas parece que vai ser parte natural. Já tá vendo como ela é fofoqueira? Ela já puxou aqui a história da esposa. Não, eu acho que parece que vai ser parte natural. Aí não tem... Parte natural não tem como você dizer a data, né? Só se for cesárea. Aí eu não sei. Pelo que a história que eu tinha ouvido era isso. Mas se era segredo de Léo... Graças a Juliana não é mais. Graças a mim não, graças a você que é bocão. E aí, voltando aqui pra gente fechar esse parêntese. E aí eu comecei a dar aula de família e pra trazer esse momento mais de cômico pra sala de aula, trazendo exemplos que eu achava que os meninos iam conseguir guardar na cabeça, eu fiz, eu vou pegar uma coisa que une todos nós, que é a fofoca. Todo mundo fofoca. Você falar que, não fofoca, mentira, você vai falar de alguém. Eu não fofoco. Pois é, Alan, por exemplo, ele não fofoca, ele passa informações, inclusive boa parte do que eu sei se deve justamente a esse rapaz. Eu conto a informação, eu sou tipo um jornalista, não sou um fofoqueiro, entendeu? Eu conto a notícia, olha, aconteceu isso, né? Aí... E repercute comigo a notícia, então... Não, porque ela já chega querendo saber, entendeu? Eu pergunto as novidades, aí você vai me contar. Aí a gente vai repercutir. Eu faço trabalho de jornalismo sincero, aqui, tranquilo. Realmente comprometido. Eu seria um bom William Bonner. Boa noite. Meu Deus do céu. Mas então foi isso. Começou uma brincadeira e eu vi que os alunos estavam gostando. E aí você começou também a me chamar de fofoqueira, a gente foi fazendo essa resenha. Foi uma forma de criar realmente esse vínculo com o aluno. E deu certo. Aí pronto, então tá bom. Então se dá certo, vamos deixar a fama de fofoqueira. Não é muito legal. Mas a gente meio que faz jus também, porque a gente fala do povo mesmo. A gente, vírgula, né? A gente. Eu não posso É o seguinte, ele me passa todas as informações. E a gente vai só batendo ali um com o outro aquelas informações e depois... Agora também assim, uma fofoca do bem. Ninguém inventa nada pra sair falando pro povo, pra, assim, macular a imagem de alguém de jeito nenhum. A gente só comenta sobre o que acontece. Isso é o que é comunicólogo. Que você não sabia o que era. Isso é comunicólogo. O que é um comunicólogo? É alguém
que analisa o ambiente, sabe das informações, repercute e fica por ali, conversando, comunica. Eu sou aqui, observador. Comunica ali. É isso. Pronto, Entendi. somente. Mas você sempre foi assim? Comunicativa? Não. Quando eu era mais nova, eu era bem tímida. Na verdade, eu sou tímida, mas é porque eu consigo e de alguma forma eu vou modelando esse traço da minha personalidade. E isso é possível. A gente tem características nossas, mas que a gente consegue... Você não vai mudar por completo algo que era a sua personalidade, mas você consegue ir modelando a sua personalidade, e eu acho que eu fui fazendo isso. Eu era muito tímida, eu não gostava desse aspecto meu, e eu fui tentando driblar isso. Quando eu era mais nova, assim, criança, eu conseguia me sair muito bem com pessoas mais velhas. Eu conseguia conversar, estabelecer ali um contato e tal. Com o pessoal da minha idade eu não conseguia, eu ficava super tímida, eu ficava mais na minha, calada. Mas aí o tempo foi passando, eu fui conseguindo, eu fui forçando a barra também. E aí hoje as pessoas me consideram uma pessoa comunicativa, extrovertida, mas eu acho que eu tendo muito para introversão, para esse perfil mais tímido na minha. Mas como é que foi esse tipo? O que é que você tentou fazer para te ajudar a superar essa timidez? Eu me colocava em situações de risco. Por exemplo... Você saía da zona de conforto. Totalmente. Estava num ambiente, numa mesa, todo mundo conversando, e de repente eu puxava a palavra para mim e falava. Eu sabia que aquilo era super constrangedor para mim. Mas eu me colocava naquela situação porque eu queria ser essa pessoa. Eu achava massa quem estava num jantar aqui conseguia conversar com todo mundo, falar com todo mundo. E eu queria ser essa pessoa. Então, o que eu fazia? Eu imitava o que as pessoas que eram extrovertidas faziam. E aí, fui imitando até conseguir fazer. Mas isso, aí você conseguiu, você conseguiu fazer mais ou menos que estágio da sua vida? Já na faculdade ou antes? Na faculdade, eu acho que todo mundo vive uma certa... Assim, é um Pokémon que evolui. Você tá no colégio, você é uma pessoa. E quando você entra na faculdade, você pensa, é a minha chance de ser outra pessoa. Porque ninguém me conhece na faculdade, é outra turma, porque você está no colégio, você muda de sala em sala, é a mesma galera de sempre. Então você continua sendo a mesma pessoa. Quando você entra na faculdade, você tem essa chance de ser esse Pokémon que evolui. E aí de modificar. São novas pessoas, você não conhece ninguém, então você pode impor uma nova versão sua. Quando eu entrei na faculdade, foi acho que quando eu falei, eu não quero mais me sentir tão acanhada, eu quero realmente mudar. E aí foi quando eu consegui, acho que, colocar mais em prática isso. Mas até hoje é algo que eu trabalho em mim. Por exemplo, eu venho dar aula, toda vida que eu chego, que é uma nova turma, eu me sinto um pouco acanhada. Mas eu encaro, eu não baixo a cabeça, talvez nem dê para perceber, mas é algo que eu sinto. Em toda vida que eu estou diante de um grupo novo, que eu não tenho tanta proximidade, que eu não conheço, eu sinto esse desconforto. Mas vamos seguindo, né? Mas você entrou na faculdade, normalmente, que idade? Tipo, foi logo depois do terceiro ano ou teve um ano de cursinho? Tá? Foi logo depois do terceiro ano. Eu acho que eu tinha acabado de completar 18 ou 19, que eu faço aniversário em dezembro, e eu passei no primeiro semestre. Hã? Sagitário, né? Sagitário. Sagitário é pra ser extrovertido, né? Não, Sagitário? Mas é um negócio, é todo conflituoso meu mapa astral. É o mapa astral, é que chama, O meu mapa é todo conflituoso, porque Sagitário é aventureiro, adora viajar, é desprendido, totalmente diferente de mim, mas... Você não gosta de viajar, não? Gosto, mas é porque do Sagitário, segundo diz o horóscopo, né? Essas coisas aí. Sagitariano ama viajar, ama. Eu gosto, mas eu não amo. Eu gosto na minha casa também. Principalmente na minha cama, lá de boa. Então, sou meio diferenciada aí desse negócio assim. Um pouco fora da curva. Entrou na faculdade. Como é que foi seu ano de estudo pra faculdade, pro direito, assim? E porque, tipo, você tinha dúvida de escolher direito contra... Sim, foi assim, eu acho que a minha vida toda eu me preparei para entrar na universidade. Eu sempre ouvi lá em casa que meus pais não teriam condições de pagar uma universidade privada para mim, então eu precisava me dedicar, eu precisaria me dedicar a estudar para entrar na Universidade Federal. E além de querer entrar por isso, né, pelo fato de que meus pais não teriam condições de pagar uma universidade privada, também tinha aquela coisa do ego. Meu amigo, eu vou conquistar isso para mim, porque eu sou capaz. Então, todo o meu ensino médio, na verdade, a minha vida acadêmica, minha vida enquanto estudante, sempre eu me dediquei, estudava, agora nada de... Eu nunca fui a melhor da turma,
era aluna mediana. Eu estudava, me dedicava, conseguia tirar ali 8, 9, às vezes um 7. Se fosse em física, rolava até às vezes um 4. Mas, enfim, superei, consegui passar. E aí, quando chegou no ano de vestibular, eu já sabia o que eu queria, que era direito. Mas eu acho que eu fui meio que influenciada pelos meus familiares, sabe? A querer direito, as pessoas diziam, porque você tem perfil de juíza, você tem cara de juíza. Aí eu, então tá bom. Tem cara de juíza? Você acha que tem cara de juíza? Eu acho que não. Ela tem cara de juíza, mano? Promotora e chamou de acusação. Tudo bem, tô aceitando. Ela bota o dedo na cara do povo, né? E vai acusar o povo. É foda, é fofoqueira, acusadora. Ia falar um negócio aqui, ia ser cancelado. Ia falar, né? Fofoqueira com o Ministério Público de tipo, ia atrás, mas não tem nada a ver, não. Nada a ver com o Ministério Público ser fofoqueiro, nada a ver. Se eu falasse, ia ser cancelado. Agora já deixei pra entender, pode ser cancelado mesmo assim. Não tem problema, não. Faz parte, né? Mas aí você, tipo, você chegou a pensar em algum momento em outro curso além de direito? Pensei, quando... É engraçado, eu sempre tive certeza que eu queria direito. Aí quando chegou no pré, eu fiquei direito ou psicologia. E tem ainda arquitetura, e fiquei nessa dúvida entre os três. Por que arquitetura? Porque eu gosto muito de decoração. Sendo que decoração de ambientes é diferente de arquitetura. Mas eu, na época, achava que era uma coisa só. Mas tipo aquele negócio de design, arquitetura de interiores? Design de interiores, que é justamente a parte de decoração. E o arquiteto, ele desenha planta. Mas eu também gostava. Até hoje eu gosto de fazer planta, olhar, desenhar, eu gosto. De desenhar, tipo... Uma planta baixa. É mesmo? Eu gosto, eu fazia. Às vezes na faculdade a aula tava chata. Aqueles professores que a gente sabe quais são. Não, eu não tive nenhum, não. Todos os professores que eu tive Que bom, porque eu tive alguns. Todos os professores foram maravilhosos, assim, sabe? E foi. Eu não quero ser cancelado. E aquele que você tava dizendo ali? Que coisa tá... Aquele ali mentindo, tá mentindo. Ela também? Aquela. Não tinha não. Não foi sua não. Acho que você... enfim. Tá vendo? Não acreditem. Não acreditem. Fake news. Vai dizer que você não vamos nem falar, porque aí vai complicar a situação. Mas aí o que acontece? Eu gostava de desenhar isso, então... Sim. Aí você ficava na aula desenhando. Ficava. Isso depois que eu escolhi direito. Mas dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Porque aí eu fiquei nessa dúvida, até então, sempre tive certeza, é direito, quero ser juíza federal. E aí quando chegou o ano de pré, aí eu fiquei assim, meu amigo, peraí, será que eu quero isso mesmo? Eu gosto tanto dessa parte de desenvolvimento humano, comportamento, mente humana, acho que psicologia daria certo. E também pensava em arquitetura, mas aí eu fiz, não, eu vou arriscar no que eu falei a minha vida toda que eu faria, aí arrisquei em direito. E deu certo, passei, né? Mas aí, acho que até o que você vai perguntar, eu já vou até me adiantar aqui. Dentro do curso, eu tive dúvidas em vários momentos, se eu queria continuar, se eu não queria trocar de curso, se eu não deveria, assim, jogar tudo pra cima e fazer psicologia. Isso passou muito pela minha cabeça. E também, eu na faculdade, desenhando, fazendo planta baixa, eu pensando, gente, eu devia largar isso aqui e fazer arquitetura. O que é que eu tô fazendo aqui? Em que momentos, assim, tipo, você... Se existe, né? Se existia. Momentos que você... Quando acontecia aquela situação, você ficava com vontade de sair. Tinha tipo um gatilho pra criar a vontade em você de não fazer direito ou de ir para outro canto. Ou só era, tipo, situação normal, de baixo... Eu acho que eu nunca parei pra pensar se tem gatilhos, mas agora o que me vem à cabeça é que eram situações que eu me comparava e eu me colocava inferior. Eu me sentia inferior de alguma forma. Por quê? Aí, porque alguém conseguia passar logo de cara no estágio, aí eu não conseguia. Aí eu, vixe, acho que eu não sou assim tão boa, eu acho que eu não dou muito certo pra essa área. Era mais fácil sair e fazer outro curso do que ficar aqui. Ou então, quando... que aconteceu, como eu falei, eu queria ser juíza federal, comecei a estagiar, um dos meus primeiros estágios foi numa vara civil, e aí no fórum, né? E aí eu fui vendo aquela atividade de juiz, ai, que maçante, que saco, isso não é pra mim, e agora? Se eu não vou ser juíza federal, o que é que eu vou ser? Eu acho que eu não quero isso aqui, eu acho que isso aqui não é pra mim, então vou largar tudo e vou fazer psicologia. Mas nunca fiz isso, nunca tive coragem. Mas você chegou a pensar assim, tipo, abrir o cigarro lá e... trancar o curso assim, ficar passando mal. Ave Maria, não. As minhas crises existenciais, profissionais eram assim. A gente tava jantando na mesa, eu e minha família. Aí começava o assunto, alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, o que foi, Juliana? Eu quero trocar de curso, eu não gosto. Eu não vou ser nada, eu não dou certo nessa área. Aí depois que eu chorava, desabafava, aí eu ia pro meu quarto e ia estudar.
Pronto. Então, assim, foi o mais distante que eu cheguei, o mais próximo que eu cheguei de sair do curso foi comunicar à minha família através desse drama que eu tava pensando em mudar, mas eu nunca tive coragem de abrir o cigarro, ir lá e trancar uma disciplina. Nunca tive coragem, não. Era só uma coisa que ficava ali na minha cabeça, mas eu não executava. E aí, quando chegou, por exemplo, para você fazer sua OAB, você pensava em advogar? Tipo, você diz, não quero ser mais juíza, mas aí você substituiu por quê? Ficou uma lacuna aí. Quando eu percebi que eu não queria ser juiz, aí eu fiquei, será que não seria promotora? Aí, Mari, tá vendo? E passou isso pela minha cabeça. Mas aí eu fui só assim, meu amigo, o meu foco agora é terminar essa faculdade. Então eu quero sobreviver esse semestre. Aí eu ia sobrevivendo de semestre em semestre, procurando alguma coisa que de repente me nutrisse, assim, que eu pensasse, não, isso aqui é pra mim. Eu não encontrei. E aí eu me formei sem encontrar o que substituir. Agora, nunca na minha cabeça passou advogar. Isso era totalmente fora de cogitação. É tanto que eu nunca estagiei em escritório de advocacia. O meu primeiro contato com o escritório foi depois de formado. Você fez a OAB só pra fazer, tipo assim, na época? Porque você, na minha visão, você terminar o curso de Direito e não fazer uma OAB é um curso incompleto. Porque, muito embora os concursos públicos não exijam a OAB, mas assim, é como se fosse uma validação do seu diploma. Você terminou o curso, é importante fazer a OAB. Eu me sentia nessa obrigação. E eu pensava, vai que eu queira advogar. E então, foi o que aconteceu. Então vinha a vontade de querer. Não era vontade, era se tudo der errado eu vou advogar. Esse era o meu pensamento, essa era a visão que eu tinha. Porque eu era muito focada no concurso público. Eu queria estabilidade. Pronto, esse era o nome que mais me atraía. Era estabilidade, eu quero algo estável, uma certeza na minha vida. Então eu quero concurso. Mas eu nunca descobri que concurso seria esse. Aí, como é que foi estudar para a OAB? Tipo, primeira fase, dificuldade você sentiu assim? A maior dificuldade você teve, você acha? Assim? Ou então, se não teve as maiores dificuldades da primeira fase? A minha grande dificuldade na OAB foi lidar comigo mesma. Foi assim, lidar de cara com controle de constitucionalidade, perceber que eu nunca tinha visto aquilo na faculdade e me sentir completamente burra por causa disso. Lógico, eu dava raiva, porque você pensava, meu amigo, eu passei por cadeiras de constitucional na faculdade e não vi isso. Me chateava com a universidade. Por que não ensinaram isso pra gente? Mas eu também pensava assim, mas era obrigação minha ter ido atrás. Eu deveria ter corrido atrás, porque eu sabia que essa matéria era importante. Por que eu não fui atrás para estudar? Então, eu ficava me culpando por não ter ido atrás, por estudar uma disciplina agora, não lembrar de nada, sendo que eu já tinha visto aquela mesma matéria antes. E a sensação sempre de, meu Deus, eu não sei de nada, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu fiz ao longo desses 5 anos? Então, o meu maior desafio foi lidar comigo, entender que eu fiz a minha graduação como eu poderia fazer, eu não fui atrás, tudo bem, e agora era a hora de correr atrás, não valia mais a pena ficar chorando pelo leite derramado. Mas durante o estudo eu ficava assim, chateada por não ter ido atrás, achando que eu era a pior pessoa do mundo, porque eu não sabia aquela disciplina. Então, foi mais por isso aí, foi mais isso aí o meu transtorno na época da OAB. Eu chorava muito, né? Tinha que chorar. Mas não tinha que existir. Das disciplinas da primeira fase, tipo, civil já era uma favoritinha? Não. Por que não? Porque civil era muito grande, um conteúdo extenso demais, né? Não civil todo não, pra primeira fase. Eu estudei poucas coisas, eu foquei muito em constitucional, aí eu lembro de ter estudado penal, processo penal, processo civil, mas realmente, quando a gente começou a ver as matérias materiais, né, o direito material em si, uma disciplina que eu gostei muito foi civil. E eu lembro, assim, que na sala, todo mundo não gostava do professor que dava aula de civil. Sério? Você sabe quem é? Não sei de ninguém, não. Eu amava todos. Eu gostava, eu anotava a aula do começo ao fim. E eu achava massa aquela matéria. Então, eu lembro disso, de civil, de sempre gostar da disciplina. Mesmo quando ninguém suportava. Mas quando tinha aula, você anotava, né? Que às vezes pode ser que não tivesse aula, né? Mas de civil sempre tinha. Sempre tinha, então não sei. Fica pra próxima esse debate. Veja, de civil. Certo. Mas aí, então, na primeira fase, você fez na fase de quê? Eu fiz de constitucional. Foi? Constitucional? Mas por que constitucional? Meu amigo, a gente não pode esquecer a estratégia, né? Constitucional era uma matéria relativamente curta e eu pensava, bom, se eu tenho a intenção de estudar para concurso,
eu vou começar a me preparar de agora. Então, eu vou estudar constitucional aqui para a OAB, vou formar uma base constitucional. Aí, com essa base formada, eu posso passar para o estudo de concurso. Eu pensei assim, então eu vou fazer constitucional agora. Aí, fiz. O povo dizia que era fácil, que dava certo, e de fato deu certo. Mas era fácil? Rapaz, se você tiver uma base formada, eu acho que seja um pouco mais fácil. Se você não tem, aí... Tu lembra a peça que caiu na sua prova? Não lembro. Foi uma de controle ou foi um remédio constitucional? Eu acho que foi alguma... Vixe, não lembro. O que eu lembro foi assim, que eram... dava pra ficar em dúvida entre 2 peças. E aí, quando eu saí da prova, todo mundo disse que fez a peça B. E eu sozinha tinha feito a peça A. Aí todo mundo... Não Não, foi tua B? Foi a... não lembro. 18º, acho, não? Só isso? A gente tá na 30ª também, né? A gente é velho. Meu. Eu fui a 19ª só antes de você, só depois de você. Então deve ter sido 17º exame, 18º, por aí. Eu não tô velho, não. É porque eu sou adiantado. Ai, tá bom. Tá bom. Não, esses cabelos brancos aqui é tudo... É charme, pô. Que história? Tu tem cabelo branco. Tem não? Isso aqui é o quê? Olha a cara do cara, nunca denunciou os cabelos brancos. Não, tem uma quantidadezinha. Mas isso aqui é aquele que tem um produto que a gente passa assim pra ficar tipo olhando bom, né? Como é que é? Grecinho. O quê? Pra ficar branco o cabelo? E tem isso, mano? Tá bom. Meu Deus. E aí? Gente, aqui ponto chegou. Tem tudo, né? Realmente. Eu vou fazer um nevô no meu cabelo. Carnaval, né? O cara faz um nevô. Eu não sei nem o que é isso, mas... Nevô é patinápolis, é tudo brancão, amarelão, sei lá. Belíssimo. Tipo Belo. Belo dos pronto. anos 2000. Exatamente. Lindo, maravilhoso. Ei, será que eu faço nevô? Vamos aí, se for pra fazer nevô, bota aí nos comentários. Alan, leva aí, Alan, pronto. E O quê? se a galera comentar, você vai ter que fazer isso. Não, Deus me livre. Vai sim. Eu perco minha namorada, eu sou deserdado, né? Deserdado? É, da família? Aí você vai explicar. É deserdado. Você sabe o significado, você sabe o que é deserdar? Quando a pessoa volta em deserdado, você sabe o que significa, mas deserdar? É o quê? Eita! Rapaz, assistiu nossa aula de civil. A sua, né? Não, essa daqui da reta. Eu não gosto dessa parte não de sucessão, porque eu fico pensando, sabe o quê? Quando você morrer? Oxi. Fico pensando. Quando morrer, como é que vai ser? Tipo, como é que a pessoa... Você nunca pensou não, tipo... Claro que não. Não, mas é tipo assim... É aquele sentimento de saudade da vida, sabe? Que bate em mim, é tipo assim... Menino, você já teve vivido tanto você já tá querendo morrer. E acabou. Tipo, como é que deve ser a sensação, sabe? Acabando assim, sabe? É porque eu não acho que é o fim. Eu sou espírita, né? Certo. Então, pra mim, tipo, vão ter milhares de vidas para serem Mas você, vividas. no espiritismo, você, tipo... Eu não conheço, né? Então, pergunta de leigo. Quando você... É reencarnação, né? Isso. Essa reencarnação, você carrega algo da vida anterior, Sim. mas você não necessariamente vai lembrar. Às vezes acontece a gente lembrar, mas às vezes também você não lembra, né? O esquecimento, segundo o espiritismo, é uma dádiva de Deus. Dada a gente... Vamos doutrinar agora aqui, né? Um momento religioso, mas... Segundo o espiritismo, o esquecimento é uma dádiva divina para você tentar começar do zero. Mas a gente nunca começa do zero, porque a gente traz as impressões do que a gente viveu, as dores do que a gente viveu e os ensinamentos também. Então você nunca começa do zero. E tem todo um processo, né? Quando você morre, e aí você, dependendo do seu grau que a gente chama, é o grau de perturbação desse momento de morte, você vai para um local específico e você começa a aceitar a sua morte, você depois passa a trabalhar nas colônias espirituais, para só então reencarnar. Lógico que isso não acontece necessariamente com todo mundo, tem casos e casos, né? Entendi. Mas enfim. Mas é interessante saber, né? Porque, tipo, cada religião tem a sua visão, aí você fica tentando entender o que acontece com base na sua religião, né? Tipo, vai ver as coisas acontecendo no mundo, você fica tentando compreender com base na religião, né? Aí se, por exemplo, o cara... Vamos supor aqui, a gente tá num período aqui de guerra e tal, se o cara for muito ruim, aí ele meio que vai passar por um processo de colônia de trabalho pra ele perder isso, como é que é? Não necessariamente pra perder, na verdade, assim, tudo que a gente faz, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Então, você é responsável pelo bem que você faz, mas também você é responsável pelo mal que você faz. Nas outras reencarnações, às vezes, a gente vem numa reencarnação, na nossa programação espiritual, tá pra gente fazer determinadas coisas, mas a gente tem o livre-arbítrio.
E aí, no meio do caminho, você muda de ideia e resolve fazer outras coisas e vai por caminhos que não são tão bons. E aí, tanto nessa encarnação, você já começa a depurar esse espírito, né? Você já começa a passar por algumas situações que lhe fazem pensar, que são mais desafiadoras, que lhe trazem dor, angústia. Quando você morre, você vai para um ambiente espiritual, para um local espiritual, de acordo com o seu padrão de vibração. Então, se você, ao longo da sua vida, não fazia coisas boas, você possivelmente não vai ter uma boa vibração, que é a energia, né? E aí você vai ser atraído para locais que não são tão bons. Esses locais, que aí as pessoas falam de umbral, mas tem vários umbrais, digamos assim. Você vai sofrer ataques espirituais, você vai passar por várias perturbações, até que, de tanto sofrer, chega uma hora que você entende que, ai meu Deus, eu me arrependi, existe Deus, eu quero fazer algo diferente. E aí, quando isso acontece, você é resgatado para uma colônia espiritual que vai lhe acolher, ou, enfim, você pode ficar anos e anos sofrendo numa colônia espiritual que realmente é mais pesada, é um umbral. Mas, lógico, isso tudo que eu tô falando aqui é um conhecimento superficial. Mais rasteiro. Eu estudo a doutrina espírita, mas eu não sou nenhum estudiosa. Estudo nas horas vagas. Não é uma teóloga, né? Que jamais. Da religião. É porque, tipo, a religião, tipo assim, nada contra, eu não sei a diferença de ateu ou agnóstico, né? Que quem não, eu não sei. Nada contra quem não tem religião, por assim dizer. Mas, por exemplo, a minha religião, né? Sou cristão católico apostólico romano, né? Da igreja cristã. Ela que me ajuda, o fato de eu acreditar me ajuda em momentos difíceis. Porque, tipo, com base na minha religião, a gente tem que interpretar que tudo que acontece com a gente na nossa vida é bom. E que se acontece algo de ruim, é porque aquilo é bom pra gente. Eu posso não compreender aquilo naquele momento e achar ruim, mas no futuro eu vou entender como bom, né? Que é o que está na passagem de Jó. Que Jó era segundo a passagem de Jó era o cristão mais temente a Deus. E aí conta a Bíblia que o diabo quis mostrar que as pessoas não confiavam em Deus. Aí ele disse: Deus, escolha aí o seu cristão mais forte, que eu vou mostrar que até ele vai se converter para mim. Aí Deus disse: você pode fazer o que quiser com Jó, não tira a vida dele. E aí o diabo tirou toda a família de Jó, tirou tudo, colocou doença e tal, e ele se manteve crente a Deus. E na passagem que conta, que é uma passagem que eu guardo para mim, que a esposa de Jó, quando ele estava rezando, então Jó estava muito doente, com lepra e tudo, a esposa de Jó ouviu rezando e falou: por que você não amaldiçoa seu Deus que deixou fazer isso com você? Aí ele fala: se eu aceito o que Deus me dá de bom, eu também tenho que aceitar o que ele dá de ruim. Que é tipo, eu não posso, Deus está fazendo algo comigo, né, um momento ruim, para mim aquilo pode ser ruim, mas no futuro eu posso entender aquilo como bom. Né? E aí, a gente pode até voltar, já que a gente estava falando da prova da OAB, sobre o medo da reprovação, né? Porque a gente vai fazer a prova, você falou, escolhi constitucional porque eu queria fazer concurso e tal, e todo mundo que quer fazer a prova tem medo de não passar. E aí a gente tem que, pronto, para mim o que me ajuda bastante é isso, que eu sei que quando eu não passar, que vai acontecer em qualquer prova, é porque existe algo positivo naquilo, talvez não seja o momento certo, né? Então eu brinco muito, eu não passei no primeiro vestibular. Aí hoje eu fiquei, quando eu não passei eu fiquei triste, né? Aí hoje eu faço o exame contrário. Se eu tivesse passado o primeiro vestibular, eu não estaria na sala, né? Tinha o Silvio Amorim, não teria conhecido o Renato, que foi conhecer Renato por eles. Todos esses meus grandes amigos foram fruto da minha primeira reprovação. Então hoje eu entendo isso como positivo, né? Naquela época não. E você, quando foi fazer o OAB, como é que você pensava no medo de passar? Tipo, naquela época você se angustiava? Sim. Na verdade, a fé sempre me ajudou, né? Fazendo o link que a gente estava falando. A fé sempre me ajudou porque eu pensava, bom, se eu pensasse que daria errado, aí eu pensava em seguida, mas são tantas reencarnações, então se der errado, essa vírgula, nessa reencarnação, tem tantas outras que eu vou viver ainda, que isso vai ser tão insignificante que eu não preciso dar toda essa dimensão. E isso era o meu pensamento na hora de dormir, quando eu rezava. Agora, quando eu estava estudando, o pensamento era: se eu não passar, o mundo vai se acabar. E o mundo não se acaba se você não passar. Depois, quando eu passei, eu vi também que não era tudo isso. Que grande parte do meu medo
não tinha razão de ser. O mundo não ia se transformar se eu não passasse. Existiria outra prova que eu poderia fazer e eu passaria, eventualmente. Mais cedo ou mais tarde eu passaria. Agora, o medo de não passar é real, né? Não passar na OAB, não passar no concurso, não passar no vestibular. Eu sempre me cobrei muito. Então, na minha cabeça, eu não aceitaria não passar. Mas, se eu não passasse, eu teria que saber lidar com isso. Talvez, se eu não tivesse passado, tivesse sido bem difícil para eu lidar por esse alto grau de exigência. Cobrança própria, né? Meus pais até diziam, eu não entendo, você cobra tanto. A gente não cobra assim de você, a gente não lhe cobra, na verdade. E você se cobrando dessa forma. Mas eu sempre me cobrei muito. E na minha cabeça não existia a chance de eu ser reprovada. Eu tinha que estudar para passar. Mesmo que eu passasse me arrastando, assim, no final. Mas eu tinha que passar. Não passar não era uma opção. De onde, tipo assim, óbvio que a gente não tem, né? A gente não tem um conhecimento técnico. Mas de onde você acha que vem, tipo, essa cobrança que a gente tem que conseguir, cobrança interna, né? Que eu acho que, não sei como você vê como professora, é o que os alunos têm mais que levam eles a se angustiar mais. Os alunos que eu digo, quem está se preparando para uma prova, às vezes tem a cobrança externa. Por exemplo, não tem no seu caso, da família. Também nunca cheguei a ter. Mas a grande cobrança que eu vejo que de fato machuca bastante é a interna. Que a pessoa se machuca por causa daquilo. Que ela cria uma expectativa e ela tem que alcançar aquilo, e se ela não alcançar aquilo é como se ela fosse inútil. Né? De onde você acha que assim? Eu acho que a sensação que a gente tem de não passar é de fracasso. E ninguém quer se sentir fracassado. E a gente se preocupa muito com a opinião das pessoas. Então, assim, você fala, seus vizinhos sabem que hoje você está fazendo prova da OAB. Aí o vizinho chega e pergunta, e aí, deu certo? Aí você, vou dizer que não. Putz. Aí chega na próxima prova da OAB, eles perguntam e você novamente, não deu certo, não deu certo. Eu acho que a gente se preocupa muito com a opinião dos outros. E eu já ouvi, inclusive, assim, os alunos falando, o que é que eu vou dizer para minha família? Eu já não tenho mais cara de dizer que eu estou sendo reprovado. Então, é muita preocupação do que os outros vão pensar com relação à sua reprovação. O que é que vão achar de mim? Como se aquela reprovação dissesse algo a seu respeito, sobre a sua capacidade. Se eu não passar é porque eu sou incapaz, é porque eu sou burro, porque eu não me dedico o suficiente. Mas aquela reprovação não te resume, né? Mas eu entendo essa angústia, porque eu já vivi isso. Eu não aceitava perder, não podia perder. Justamente por isso, o medo do que vão pensar. Eu não posso perder, porque se eu perder, o que é que vão pensar a meu respeito? Não quero que pensem em outra coisa, eu quero que me vejam como uma pessoa vitoriosa. E o que eu vejo hoje muito nos nossos alunos aqui é essa preocupação. O que é que vão pensar de mim? Não é nem... Essa autocobrança, eu acho que tem muito a ver com o ambiente externo, que eu tenho medo que pensem a meu respeito. A vergonha que eu tenho de dizer que novamente não passei. Cara, muito forte, viu? Porque... né? Eu tava tentando lembrar das reprovações aqui, como é que eu ficava. Eu tinha esse sentimento. Acho que na última prova do ano passado do doutorado da FPE, eu fui fazer a prova oral, acho que eu tinha muito essa coisa assim, caramba, se eu fizer a merda aqui, não passar, o que eu vou dizer, tipo, né? Por isso que muita gente fala assim, eu não vou falar pra ninguém que eu tô fazendo isso. Eu não vou dizer, porque aí se eu não passar, eu não tenho que dar satisfação pra ser ninguém. Aí na hora que você coloca a cara a tapa, você diz, não, eu tô fazendo esse processo seletivo, as pessoas naturalmente vão lhe perguntar, não como uma cobrança, elas perguntam pra puxar assunto, perguntam porque se preocupam, porque torcem por você, porque tá te colocando na oração pra lhe ajudar a conseguir aquilo ali. E aí, quando vem a pergunta, você fica, ai meu Deus, eu não devia ter comentado com ninguém. Quantos alunos nossos já falaram, eu tô fazendo aqui esse cursinho, mas ninguém sabe que eu tô aqui? Ninguém sabe que eu tô tentando a OAB de novo. Eu não quero que ninguém saiba. Às vezes não gosto nem de aparecer nas fotos. Sim, que é pra ninguém saber. Porque quando as pessoas sabem, começa a surgir essa preocupação de o que é que vão pensar de mim se eu não passar. Tem até um papo aí, né, que tipo, muito comum na internet, que é, não diga que você está estudando e tal, né? Isso, tipo, para muitas pessoas até ajuda. Mas eu acho que as pessoas podiam tentar fazer como você disse que fez, para perder a vergonha. Tipo, eu posso na primeira vez, se eu sou, de fato, eu tenho uma insegurança muito grande, eu posso não querer contar. Mas eu vou tentando falar sobre isso, né? Porque uma preocupação que eu tenho desse papo de... Tipo, eu não sou defensor que o aluno tem que chegar lá e botar no Instagram. Atenção, pessoal, vou fazer o OAB, viu? Isso aí, né? Nota e dó, dizer pra todo mundo. Não. Mas você se esconder
gera para mim, pelo menos, uma preocupação de como esse aluno, por exemplo, ele vai lidar nos momentos difíceis. Porque se ninguém sabe, ele vai conversar com quem sobre isso? Como ele vai colocar para fora? Ele vai internalizar muito aquela dor. Porque durante a preparação você tem momentos difíceis. Você falou, quando eu pensava tal, que podia dar certo, mas quando estava estudando, basicamente eu surtava, né? Todo mundo tem um momento de surto ali. Você vai, por exemplo, o que acontece muito, perto da prova, você fica tentando lembrar de cabeça os assuntos. Como se você fosse lembrar. Você não precisa, né? Você tem uma questão que você vai dizer. Aí quando você não lembra, você surta. Eita, controle constitucional, qual é a ação? Aí você pensa, não estou conseguindo lembrar, surtou. Se não tem ninguém por perto, sabendo. E na minha preparação, ter amigos vivendo a mesma coisa que eu foi fundamental. Primeiro porque, por exemplo, eu via eles passando, estando muito à frente de mim no conteúdo. Eu dizia, opa, agora é hora de eu correr atrás, porque eu estou muito relaxada, eu tenho que estudar mais. Chegava, tinha uma dúvida, tirava ali naquele grupo. Surtava, gente, eu tô desesperada, pelo amor de Deus. Tem a gente surtando também comigo. Mas também na hora que eu fazia um simulado que eu ia bem, eu dividia com eles também dividiam o momento que estavam vivendo. Então, ter um grupo comigo me ajudou muito, 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 muito. Se eu não tivesse um grupo, eu não sei como é que seria, assim, porque é diferente você ter alguém que tá vivendo aquilo com você, que sabe, que entende a proporção daquilo naquele momento da sua vida. Porque quando você está estudando para a OAB é o que tem de mais importante na sua vida. Todo o resto tá de lado. O que tem de mais importante acontecendo naquele momento é a OAB. Então, ter pessoas ao seu lado que estão vivendo isso também, que estão abdicando de várias coisas em prol disso, da prova da OAB, me ajudou bastante. E eu acho que possivelmente ajudará outras pessoas. Melhor do que se isolar, eu acho que é você se permitir viver esse momento com outras pessoas que também estão partilhando disso com você. Como a gente vê surgir amizades aqui na sala de aula, porque tá todo mundo vivendo aquela angústia junto. E isso une. A fofoca une, a dor também une. Então, a gente junta as duas coisas aqui na sala de aula. Os meninos estão aperreados, estão angustiados. A gente joga uma fofoca também, aí une todo mundo. Aí, agora falar coisa boa, né? Como é que foi a sensação de passar? Tipo, tu lembra como é que foi? Lembro, foi maravilhosa. Porque, assim, quando eu passei no vestibular, já era muito esperado que eu fosse passar, porque eu vinha estudando, e na época de colégio é fácil ser um bom aluno no colégio. Na graduação, eu já não era tão bom aluno assim. E aí, ali vai Diana. Tu pagava a cantina direto. Não, mais ou menos. Um pouco assim. Mais pra mais do que pra menos. Eu sei. Mas aí, na época do vestibular, eu tinha muita confiança de que eu ia passar. Pegava a chamada, assinava o nome e ia embora. Ou então só mandava mensagem, fulaninho assina por mim, falsidade ideológica. Eu nunca fiz isso. Tá certo. Mas aí... Prescreveu já, não preocupe não. Putz, já tem tudo isso. Prescreveu. 10 anos. Não, 10 anos formado não. 10 anos que você fez isso, né? É porque foi só nos primeiros semestres, né? Ah, tá, é verdade. Não, eu não sei, porque tipo, uma coisa que eu via acontecendo, mas que eu nunca fiz. Eu só via acontecendo, assim, às vezes eu pegava a lista, tinha o nome de uma pessoa e olhava cadê a pessoa, né? Apareceu, aí você via que a letra da pessoa era igual à letra de outra pessoa. Tipo assim, duas pessoas escrevendo igual, a mesma coisa. Agora, o bom era quando a lista chegava até você, tinha tipo 10 alunos. Quando chegava em você, que você ia passar pra quem tava atrás, tinha 15. De repente. Curioso, né? Comigo isso nunca aconteceu. Esse feitiço do Harry Potter. Eu tô falando assim, de ouvir falar, porque tá também certo. eu nunca fiz. Tá certo. Na nossa época que não tinha WhatsApp, eu entrei na faculdade, não tinha WhatsApp. Não, também quando eu entrei. Aí, e tipo assim, chegava sexta-feira, aí tipo, vamos pra onde? Chegava à noite, né? Aí rolava a lista de presença e uma lista em anexo que era de votação do local. Que massa. Aí tipo, você colocava sua presença e depois você botava. Aí tipo, 3 opções, lá. Local A, B e C. Aí todo mundo ia voltando lá pra onde ia passando porque não tinha grupo de WhatsApp da turma. Pode crer, eu lembrei a gente fazer isso com churrasco, com as datas de churrascos. Ai, agora deu uma nostalgia. Era bom aquela época. Era bom porque, por exemplo, aqui, qual a diferença? Aqui a gente tá saindo da pandemia, entrando numa guerra. Naquela época não tinha nada. Você parou pra pensar que louco é isso? De 2010 ali a 2013, 14, 15, não tinha um grande... Tipo, tinha uns conflitos, né? No Oriente Médio, a guerra do Iraque, não sei o quê. Mas a gente vivia, pelo menos, uma paz. Aí, a partir da Copa do Mundo, que começou aquelas revoltas nas ruas, começou a gerar uma crise política no Brasil, que desencadeou o impeachment, e aí
a gente tá nessa crise até hoje. Sem eu nunca tinha paz. pensado nisso. Então, aquele momento de faculdade que a gente viveu, o início da faculdade, era um negócio de tranquilidade. Até na época, um pouco antes da gente entrar, tinha umas greves que aconteciam. Quando a gente entrou, não teve mais isso. Não tinha greve. Era tudo A tranquilo. gente não pegou greve. É. A gente não pegou. A gente já tinha ar-condicionado na sala de aula. Tinha ar-condicionado. Eu peguei um assalto na FRN. Explosão de caixa eletrônica. Não pegou. Peguei. No sábado à noite. Não, eu já tava na faculdade, mas é porque eu não tô lembrando. Foi no dia da sorte, no sábado à noite. Eu lembro de uma rachão que fizeram na parada ali do... Não, os cabas explodiram o caixa eletrônico da reitoria. Ixi, Maria. Dando só a bexiga. Pois é. Mas a gente tava falando de outra coisa, não Tava era? falando de outra coisa. Você tava falando da OAB, aí do seu estudo, como você passou a sensação. Sim. Aí você falou como é que foi no Enem, no vestibular, né? Você não fez Enem. Eu ainda fiz Enem, hein? Eu fiz Enem, mas não valia de Não nada. valeu de nada. Mas eu fiz. Meu primeiro Enem no segundo ano do ensino médio. Tu já fez no segundo ano? Fiz no segundo ano. Aí o que aconteceu? Jogo do Flamengo, final, 2009. Flamengo, final do Brasileirão. Flamengo, 20 anos sem ganhar um brasileiro. Aí, deu 3 horas da tarde, eu tava na questão, sei lá, 30, de 90, né, sei lá. Eu saí, ó. Não era umas 100 questões, não. Era. Tu foi chutando. O Flamengo campeão brasileiro. Aí no outro Enem, foi meu terceiro ano, eu fiz sério, mas também não falo de nada. Porém, eu passei em primeiro lugar em engenharia de software. E não cursou. Porque aí eu não passei em direito, né? Fiz direito de novo, fui primeiro lugar em engenharia de software. Aí no direito, na segunda tentativa, deu certo. Eu só me lascava na discursiva. Eu ia bem na primeira prova, na primeira fase, que eram os objetivos. Aí na discursiva eu sempre caía. E depois as discursivas me colocavam mais pra cima, porque eu sempre gostei de falar e, por consequência, de escrever. Então, eu subia. Minha letra era feia. Ninguém entendia minha letra, não. Sim, mas aí você passou, aí como é que na escola todo mundo esperava já, aí na faculdade... Na faculdade eu tinha dúvida. Eu fiquei meio assim, será que esse negócio vai dar certo? Porque quando eu comecei a estudar, aí eu tive conhecimento da minha ignorância. Eu vi o quanto que eu não sabia. Eu gostei dessa frase. Quando eu comecei a estudar, eu tive conhecimento. Sei que não sei. Exatamente. Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz durante esses 5 anos? Em resumo, eu dormi muito. Ponto. E aí, eu fiquei desesperada e eu pensei, pela primeira vez, é uma chance real, existe uma chance real de eu não passar. Mas aí, quando eu passei, aí foi uma alegria. Eu acho que a alegria que eu não tive no vestibular, porque eu esperava no vestibular, eu tive na OAB. Porque meu amigo, deu certo. Eu passei. Fiquei super feliz. Eu lembro, no dia que a gente recebeu o resultado, a gente foi para o Bezerra, pro barzinho, né? Aí eu lembro... Eu fui também na primeira fase. Foi a primeira fase. E eu lembro a galera toda bebendo pra comemorar. E eu fiz, eu não quero beber, eu não vou beber. Porque eu não quero que nada tire de mim essa sensação que eu tô tendo hoje. De vitória, assim. Eu tava me sentindo tão bem, tão feliz, tão vitoriosa, que eu não queria beber, porque eu não queria que nada tirasse aquela sensação de mim. Eu queria poder vivê-la inteiramente, sem nada que me entorpecesse, que me tirasse daquilo ali. Você vê uma pessoa evoluída, né? Porque o resto da cidadão de bem comum... Cidadão de bem não, cidadão comum assim, né? Que não é evoluído, enche a cara, esquece das coisas. Dorme na calçada. Não, isso aí nunca fiz, não. Aí eles vão me buscar. Quem foi esse? Não. Era da sua galera aí. Na minha galera que ele dormiu na... Ih, lembrou, né, Mário? Não, foi você não, que você lembrou. Mas você lembrou? Você resgatou. Fui eu que resgatei. Você resgatou. O pior que eu joguei aqui assim. Eu não sabia de nada. Olha, é assim que a gente descobre quem conta as histórias, né? Ela já joga o cheiro aqui, ó. Dormir na caçada, você que vem buscar. Eu só joguei, vocês pegaram. Pois é. Vamos chamar ele aqui pra dar resposta, né? Ei, dormir na calçada já é. Agora na calçada do rastapé, realmente. O que é o rastapé? Não tenho nem ideia do que seja. Por que você tá rindo, Mara? Engraçado que no podcast de quem é Amorim? De Amorim foi falado sobre esse assunto, né? É porque Amorim, ele tem um negócio cultural aqui no Natal que ele frequenta todos os lugares e tal. Ele conhece o Natal todo. Eu não sou muito bem vivido assim, não. Engraçado, que eu tinha a impressão de que ele comentou que vocês iam juntos. Rastapé, agora eu lembrei, porque foram poucas vezes. Aí eu não né? É aquele lugar. Aquele lugar. Mas é bom, lá é bom. É porque existe um preconceito de que as pessoas vão lá, as pessoas que estão lá estão mal intencionadas, mas não é. Até porque
né, nos outros lugares, nas outras festas, ninguém também tá mal intencionado, né? Tá mas todo mundo na melhor das intenções. Sem falando sério agora, do Rastapé era na minha época de faculdade o melhor canto pra você curtir forró, dançar forró. Porque você ia pros outros cantos, por exemplo, eu, né? Então eu tô falando de um cara né, de nível de beleza inferior ao homem médio. Amigo, a quantidade de fora que o caba leva, e nessas festas assim de bacana, o caba já entra sabendo que é feio, o caba sai com a certeza absoluta. Tipo assim, cartório tá assinado, ei, tá aqui a certidão de feiura. Porque o caba leva tanto do fora, né? Ainda bem que eu tô, né, comprometido, que tomara que ela nunca mais termine comigo. Nunca terminou, né? Mas tomara que nunca chegue o primeiro dia. Mas o caba sai. Aí não resta pé não, porque as pessoas vão lá e dançam. Tipo, não é pra, vou dançar pra paquerar. Não dança, porque o forró é legal, sabe? Aí era bom. Eu acho que eu fui uma vez, me assustei e nunca mais voltei. Por que você se assustou? Que era um negócio meio diferente. Eu não entendi nada diferente. Não faz mais sobre isso. Era meio estranho, as pessoas que estavam lá eram meio estranhas. Tá vendo? Pessoa que de outro nível olhava pra gente e dizia, ó, bando de feio. Só tem feio estranho aqui. Só tem feio estranho, né? E as pessoas que estavam assim, tipo eu, tá dizendo, um ambiente legal aqui, né? Não, Mário? Animado. Mas você não bebeu. Não bebi. Pra lembrar de tudo. Porque eu não queria que nada atrapalhasse minha sensação de vitória. Nada. Então, eu não queria beber, eu não queria que nada me tirasse de mim. Porque eu queria viver aquela sensação, aquela alegria. Porque eu senti que realmente ali existia a possibilidade de eu não passar. Bateu medo. E aí você passou, aí saiu o resultado da segunda fase, comemorou, tal. Tu fez muito simulado na primeira fase? Caramba, eu não lembro, gente, só uma observação aqui. Eu tive Covid 2 vezes, eu acho essa informação relevante pra falar. A minha memória, que já não era boa, está uma porcaria. Porque eu tô aqui tentando lembrar aonde que eu comemorei a segunda fase. Eu não lembro. Eu lembro da primeira fase. É porque ninguém comemorava, não. Tipo, a gente recebia numa terça-feira, meio-dia, o resultado. A gente sai da prova sem saber, né? Na segunda fase. Aí a gente recebia aleatoriamente. Mas a gente deve... Quando sai o resultado, os amigos se reúnem e vão pra algum lugar. Eu devo ter feito isso agora. Eu acho que eu não fui pra canto, não. Você não comemorou a segunda fase? O que eu lembro da segunda fase foi eu chegando em casa, tipo, de manhã, meu dia, dirigindo, um amigo meu me ligando. Que ele não tinha feito OAB. Ele me liga, aí ele diz assim, Alan, parabéns, advogado, tá? Eu disse que foi. Não saiu o resultado. Aí foi que eu lembro, mas eu não lembro de ter saído pra comemorar por causa disso, não. Eu também não tô lembrando, não. Agora... Na primeira fase eu saí, na segunda fase eu lembro, tipo, a galera se encontrado pós-prova, mas não tinha resultado, né? Não tinha resultado na primeira fase? Não, na segunda fase. Sim, na segunda. Na primeira fase eu lembro perfeitamente como é que foi. Agora sim, eu ficava sempre muito preocupada se eu ia passar, se eu não ia e tal. Mas eu nunca ficava em frente ao computador, atualizando. Todas as vezes que eu passei vestibular e nas 2 fases da OAB, quem me informou foi o mesmo primo. Sempre ele ficava ali tenso, ficava dando o F5 na página. E eu tava aí, ele ligava pra mim, ei, parabéns. Eu, pelo quê? Você passou? Tá, obrigada. Era sempre meu primo que me comunicava. Eu acho que nas minhas aprovações também. Não cheguei a pegar, não. Eu me considero uma pessoa muito ansiosa, mas eu não tenho esse tipo de angústia de ficar em frente ao computador, não conseguir dormir de noite, esperando sair o resultado. Eu durmo. Eu vivo minha vida. Antigamente eu era mais ansioso, mas eu era ansioso sem saber que era ansioso. Tipo, eu não sabia o que era ansiedade, entendeu? Até que você conheceu Gabriela. Mas foi antes. Aí quando eu conheci a ansiedade, foi que eu disse, não, eu tenho que procurar os terapeutas pra ajudar. Porque, tipo, eu tive ansiedade, eu tive burnout, eu tive um monte de coisa, só que eu não sabia o que era. Você teve burnout? Várias vezes. Hoje em dia é quase direto. Quase direto não, né? Mas uma vez por semestre tem. Precisa dizer uma vez por semana. Não, uma vez por semestre tem. Ano passado, 2021, quando foi, meu Deus? Foi 2021. 2021, quando eu tava perto dessa segunda fase agora do 33º, eu tive. Porque eu tava muito atolado mesmo. Aí eu tive. Rapaz, é uma sensação chata que tu fica, sabe? É tipo se você tivesse um mau humor eterno, você tá chateado com todo mundo. Só que você não tá chateado, só que você não tem paciência pras pessoas. Sabe? Que é o burnout é tipo... Que é o significado do burnout é você é um palito de fósforo que você queimou tudo e ficou só a cinza. Então você não tem mais energia
pra queimar. Então o cara não tem energia, o cara fica impaciente com todo mundo, porque, tipo, eu não quero escutar você falar suas coisas. Tipo assim, não tenho paciência pra escutar você. Então será que eu tô com eu tô me sentindo um pouco assim? Pode ser. Aí, tipo, você fica muito irritadíssimo porque você não tem paciência pra nada. Você tá cansado. E, tipo, o maior sentimento que eu sei quando eu começo a perceber que tá chegando é aquela sensação de, bicho, se eu pudesse me esconder numa caverna e ficar longe de todo mundo por uma semana, eu pegava. Eu queria, às vezes dá aquela vontade, eu quero ir para o meio da floresta, eu quero sumir, pronto, né? Óbvio que pode ser depressão, alguma coisa, né? Não tô dizendo que teve isso, mas no meu caso, quando eu quero desaparecer assim, eu digo, bicho, eu tô precisando. Eu não quero ter convívio social, sabe? Por quê? Porque eu tô tão desgastado que eu não tenho mais paciência, então o corpo fica querendo fugir de relações, uma pergunta, alguém pedindo pra você fazer tal coisa, tal, aí eu já sei que eu tô nisso aí. Então já tive, né? Aí inclusive, que me rendeu esse prato de nada aqui maravilhoso, ó, tá vendo? Não vou fazer mais nenhum comentário sobre isso, né? Agora me diga, você passou na OAB, aí qual é o seu planejamento pós-OAB? Qual era o caminho? Era estudar para carreiras jurídicas, para concurso de carreiras jurídicas. Eu não sabia o que eu queria, né? Eu queria ser juíza federal. Aí entrei na faculdade e vi que juiz, no geral, é muito chato, não queria aquilo para mim. E aí aquele cargo ficou em aberto. Eu sabia que eu queria concurso porque eu queria estabilidade. Agora, qual concurso, não sabia. Aí terminei a faculdade, acho que em dezembro, né? Em janeiro foi minha formatura. Aí agora? Aí entrei no cursinho. Entrei no cursinho para ajudar para carreiras jurídicas. E nisso surgiu a oportunidade de eu advogar. Aí eu pensei, eu não estou fazendo nada, só estudando. Eu vou advogar, porque eu vou advogar por meio período. Você nunca tinha estagiado antes? Nunca tinha estagiado em advocacia. E o trabalho era meio período. Eu fiz, então, para mim daria certo, porque eu ficaria meio período ali na faculdade, ou era na faculdade, no escritório, e o outro período eu ficaria estudando. Então, para mim, eu pensei, não, dá certo aqui fazer isso. Comecei a gostar de advogar. Achei legal, achei dinâmico. Você advogava em que área quando você começou? Civil. Mas, tipo, civil geralzão ou tinha uma área específica, tipo família? Não, era muito assim, consumidor, demandas de consumo, contratos. Muito juizado também, né? Com certeza, muito juizado. E aí, vez ou outra, vinha uma ação de família, mas eu pagava muito pouco da ação de família, porque acontecia de... Não gosto de família. Naquela época, na verdade, quase não tinha ação, nesse escritório específico que eu comecei. Aí, o que aconteceu? Não tem ação de família. Não tem ação de família. Sim. Meu amigo, eu tô gostando disso aqui. O ideal pra mim seria ir pra um escritório e trabalhar às 8 horas. Porque aí eu poderia fazer audiência, poderia acompanhar a diligência, teria um conhecimento maior da experiência advocatícia, que eu não tinha até então. Aí, assim fiz. Comecei a procurar um outro escritório que pudesse me oferecer o dia todo de trabalho, né? As 8 horas normais de trabalho. E encontrei. E gostei daquilo. Aí, nesse meio tempo, as pessoas diziam muito pra mim, você tem jeito de professor, você tem jeito de professora. E eu gostava. Desde criança eu brincava de professora, que eu era professora. Eu gostava de ensinar meu irmão, minha prima. E aí, na faculdade, o pessoal comentava isso comigo e eu sentia que eu gostava. Eu gostava de apresentar. Eu tinha vergonha, mas assim, quando eu estava ali na frente da sala, apresentando, explicando, eu gostava. E quando terminava, eu sentia aquele prazer. Aí surgiu o mestrado. Abri seleção para o mestrado. Um amigo meu já tinha feito, tinha gostado, disse, olha, sua cara, você devia fazer. Aí, quando surgiu o edital, ele jogou para mim, fez, faça. Como, mais uma vez na minha vida, eu fiz, eu não estou fazendo nada, vou fazer isso aqui. Aí, estudei um pouquinho, fiz uns resumos porque saía, né, as matérias que iriam cair, as leituras que a gente precisava fazer, não li tudo, li só algumas coisas. Estudei, fiz, deu certo. Aí entrei no mestrado. Aí foi aquela loucura, né? Como é que você escolheu o tema? Qual era o seu tema no início, assim, de projeto? Eu peguei o meu tema do TCC, que já era na área de família. Aí eu pensei, bom, vou pegar esse aqui, meu TCC, vou desenvolver um pouquinho mais, vou apresentar como pré-projeto, vamos ver se vai dar certo. E deu. Aí entrei, continuei, aí fiquei advogando e no mestrado. Aí quando chegou mais pro final do mestrado, eu falei, eu não vou dar conta das duas coisas, não. Aí saí do escritório e fiquei só no mestrado. Aí também quando concluí o mestrado, fiquei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Fiquei num limbo, né?
Não sabia o que eu Você queria. concluiu quando, assim? 2019, mas mais ou menos quando? Eu fui na rabeira, no último dia que podia, quase. Eu fui nas últimas Foi semanas. 29 de agosto, eu acho que Eu não lembro o dia, de memória, né? Mas assim, eu lembro que foi dentro do prazo, eu não pedi prorrogação, não, foi dentro do prazo que o PPGD deu pra gente. Deve ter sido por agosto também. Aí concluí, apresentei, e aí fiquei, e agora, o que eu vou fazer a minha vida? mestre. Mas assim, não queria voltar pro escritório. Por que não? Eu gostei da parte acadêmica. E, naquela época, eu fiquei com uma visão muito ruim da advocacia, porque eu estava advogando e no mestrado. Aí eu achava que advogar era muito estressante, sendo que eu estava estressada. É que nem eu. Que nem eu. Lembra, mano? Eu fui assim, eu saí Aí você porque acha eu saí porque eu tava muito estressado, tá? Com os burnout, eu sabia que era burnout. E com ansiedade, todo mundo sem saber o que era. E aí você joga a culpa para aquela coisa, né? Você pensa, não, a advocacia é assim, o problema é a advocacia. Eu lembro que eu dizia, eu me considero advogada aposentada. Porque eu já advoguei o que tem que advogar, já amei, já odiei, não quero mais. E aí, eu não pensava nunca mais na minha vida que eu fosse voltar a advogar. E aí também ficava pensando em fazer concurso para ser professora. Meu Deus, qual disciplina que eu poderia lecionar? Mas quando eu for fazer um concurso, eu não vou escolher por disciplina. Eu vou escolher a faculdade, né? Mas eu pensava, e aí? Que matéria eu poderia lecionar? Que matéria eu sei? Aí, os bichinhos, né, da nossa mente, você não sabe de nada. Se você é professora de quê? Você não sabe de nada? Não, porque você não sabe nada. Era o que eu pensava. Eu não sei de nada. Como é que eu vou ser professora? Como é que eu vou ensinar pra alguém se eu não sei de nada? Isso ficava na minha cabeça. Aí, terminei o mestrado, não tive coragem de fazer nenhum concurso para professora, porque eu pensava, eu não sei de nada. Vou fazer o quê? E fiquei nesse limbo. Aí Netinho, um belo dia, mandou pra mim, Netinho daqui do cursinho, da reta, ele mandou pra mim. Netinho! Ei, olha aí a seleção que tá aberta. Ah, era pra professora daqui. Ai, meu Deus do céu. Novamente, como é que eu vou fazer parte de um processo seletivo para ser professora se eu não sei de nada? O que eu vou ensinar? A gente só passa o que a gente transborda, né? Se eu não sei de nada, se eu não transbordo, como é que eu vou conseguir passar algum conhecimento para alguém? Mas aí ele disse, me faça desde história. Eu disse, tá, vou fazer. De novo, eu não tô fazendo nada, tô aqui de boa, vou fazer. Aí fiz. E deu certo. Você ficou nervosa no dia? Fiquei. Eu não tava aqui não, acho que foi Tava não. a menina. Era você e tinha uma menina na sala. Quem? Era Era Cecília. Maíra? Era você também, não? Eu lembro que nessa época eu tive 3 pneumonias, assim, uma seguida da outra. Maria. E foi uma pneumonia, teve uma delas que foi bem séria, foi bilateral, eu era pra ter ficado internada, assim, foi um negócio bem sério. E aí, quando passou essa sucessão de pneumonias, eu fiquei com saúde bem frágil. Aí eu tava tomando um remédio super forte, e eu lembro que eu cheguei aqui pra entrevista, e eu tava super enjoada por causa desse remédio que eu tava tomando. Aí eu puxei, acho que foi Maíra, puxei ela, falei, vamos ao banheiro comigo, porque eu tô com medo de desmaiar no banheiro. Aí ela foi, aí eu fiquei melhor, voltei, apresentei, aí não vai dar certo não. Acho que eu cheguei atrasada, não foi? Foi bem uma hora atrasada. Chegou bem uma hora atrasado, diga aí. Meu Deus. Foi por isso que eu não fiquei, que eu tinha que ir embora. Eu esperei, deu uns 40 minutos e eu não, vou ter que ir embora. Meu Deus, uma hora de atraso. Diga aí. Ixi, eu lembrava que eu cheguei passando mal. Mário lembrou disso aí com uma cara de tristeza, de quem tava com fome. Tava puto já. Sábado, 3 horas da tarde já. Doido pra ir embora. Ixi, ó. Sinto que ele guardou um ressentimento. Dessa época. Não. Guardou. Mas se não foi tão fraco. Olha aí, a risadinha. Pois é, aí tu começou... Por que você escolheu civil pra... Era a disciplina que eu tinha afinidade na faculdade, que eu gostava. Aí também, se eu não me engano, era das opções que tinha, eu tinha colocado constitucional, a segunda opção civil, a terceira opção não lembro qual era. E aí vocês conversaram comigo e disseram, não, a gente tem vaga realmente pra civil. Tinha vaga civil. Tá bom, bora. Aí foi. Foi, tá sendo, né? Como é que foi as primeiras aulas? Ixi, eu ficava nervosa. Até hoje eu fico. Eu fico nervoso, porque a pessoa acha que eu não fico não, tipo, ninguém vê, mas eu fico nervoso. A gente fica. Toda vez que eu vou começar isso aqui, eu fico nervoso. Fico com medo de começar e a língua travar.
falar uma besteira. E às vezes nem toda aula é boa, nem toda apresentação é boa. E quando não é boa, você sai, tipo assim, sentindo mal, né? Sentindo mal, sentindo bosta. Você sai se punindo. Bosta. Porque a pessoa, todo mundo pensa que quem é professor não tem medo, não tem timidez, sabe de tudo. Sendo que você tá ali na frente, você tá com medo, a timidez bate e você não sabe de muita coisa. Mas você tá dando sua cara a tapa. Minhas primeiras aulas, eu lembro que eu ficava muito nervosa. Muito nervosa mesmo. Mas toda vida quando eu conseguia, quando eu saía daqui que eu dava uma aula que eu gostava, a sensação, a alegria, o prazer, fazia valer tudo a pena. A pessoa tem um medo de, tipo assim, de vir uma pergunta e você não conseguir responder, não lembrar na hora e tal. Acho que por exemplo, quando eu comecei, um dos meus grandes medos era alguém perguntar alguma coisa e não vinha a resposta, sabe? Mas isso acontece quase toda a aula, porém não tenho mais medo não. É porque demora pra vir. Só que o aluno não percebe porque enquanto eu tô pensando, eu tô falando. Sim. Aí pergunta, professor, qual é a cor dessa caneca aqui? Olha, caneca não. Você sabe por que serve a caneca, né? Vamos refletir aqui, ó. A caneca, se for botar água, o que mais você bota nessa caneca? Não dizendo não, que o povo, quando você fizer, já vão saber o que tá Café. Aí, às vezes, você tá ali querendo lembrar e tal, aí você pega, abre o código e lembra. Né? Porque é tipo assim, é muita coisa. E não é uma aula de graduação que você vai passar 2 horas falando de um tema. Você vai passar 2 horas falando de 10 temas. Aí a cabeça tem que conseguir pular de um tema para outro muito rapidamente. Quando são as 4 aulas corridas, que você fala sobre milhares de coisas, e 4 aulas corridas, eu digo 2 aulas corridas, uma depois da outra. E você tem que estar atento a tudo. Aí o aluno faz uma pergunta nada a ver. Você tá falando de caneca, professor, e o copo plástico? Aí você para assim, né? Na hora você faz. A gente tenta entender o que ele tá querendo. A associação você não consegue. Aí você... E não porque seja uma pergunta idiota, alguma coisa assim, de jeito nenhum. É porque fugiu daquele cronograma. E aí você faz, menino, peraí. Tem mundo além... Porque gente, é muita coisa. É uma disciplina muito extensa. Por exemplo, civil é uma disciplina muito extensa. Aí você chega na sala com todo um roteiro, uma pauta na sua cabeça. Quando tira da pauta, você, meu Deus do céu, tem isso também. É difícil, mas o que acontece hoje, eu sou muito sincera. Se me perguntam, eu não sei, gente. Realmente, esse assunto não tenho conhecimento. Ou não me lembro, porque às vezes acontece não lembrar. Acho que isso é o melhor caminho, porque a gente tem que manter essa relação da forma mais verdadeira possível, essa relação aluno-professor. Porque se o aluno não gosta do professor, ele não vai gostar da disciplina. Aí ele não vai querer estudar a disciplina e possivelmente ele não vai bem naquela disciplina. Então é importante que o aluno goste do professor e que ele confie também. Então para que haja essa confiança tem que haver sinceridade. Então se eu não sei, eu digo, não sei, não lembro, eu vou pesquisar, depois vou lhe dizer. E se eu souber também, lógico, às vezes a gente sabe, mas demora para a informação vir. Aí peraí, pronto, chegou a informação. Na revisão agora da turma que terminou, eu estava falando de aditamento substancial, aí o aluno fez uma pergunta, citando um caso, perguntando se isso era aditamento substancial, mas era a exceção de contrato não cumprido. Sim. Aí, eu estava tão na minha cabeça aditamento substancial, quando ele fez a pergunta, eu não conseguia, eu sabia que era exceção, mas não conseguia falar a exceção, não veio a exceção. Sabe como eu lembrei? Eu lembrei do latim, excesso não aditamento de contrato, e não lembrei do português. Eu falei, o princípio é esse, mas não estou lembrando no português. Aí quando eu falei excesso não aditamento, excesso e exceção, aí eu peguei. Eu não conseguia, não vinha exceção. E mas acontece isso. E é justamente isso, porque você está com a cabeça daquele raciocínio ali. Eu tenho que seguir esse caminho aqui para dar tempo para terminar a aula. E aí vem a pessoa e pergunta de outra coisa. Aí quando você tenta voltar, o cérebro vai... Bagunça tudo. E uma coisa que eu fico puta também quando acontece é que quando eu vou falar, que trava na hora de falar mesmo. Não sai a palavra e parece que travou tudo, não vai sair nada. Aí eu brincava até com o Bruno e com o Kills. E eu dizia assim, me dá um desespero que tem hora que eu vejo que eu vou sair correndo, sambando na sala. Porque a palavra não sai. É horrível. Você como começa é que a falar. É? Tipo você assim. tá falando... Sim. Aí você gagueja na palavra e começa... É uma sucessão de momentos em que você está gaguejando. Aí não sai. Aí você fica, puta merda, pelo amor de Deus. Me dá um desespero, eu fico puta quando isso acontece. E normalmente acontece. Porque você está aqui falando, você tem que falar mais alto para impor sua voz. Você tem que falar rápido para dar tempo de falar. E o aluno pergunta alguma coisa, você tem que segurar ali no tempo, porque senão estoura da sua aula. Então, você fica super agoniado. Eu, pelo menos, fico assim, um pé em outro.
Aí quando acontece de travar, porque não tá saindo a palavra, meu amigo, eu não posso, eu tenho que falar logo porque não vai dar tempo. Aí, destrombelas do É tenso o negócio. E como a Ben falou, mas como professora da parte do mestrado, como é que você, tipo, o que é que você sente das orientações que você já fez para alguns alunos, que você sente que as dificuldades, quais são as maiores dificuldades do aluno, por exemplo, para elaborar um projeto, ou que você já fez, que você vê que as pessoas, tipo, normalmente as pessoas têm essa dificuldade para fazer o mestrado e tal. Olha, com relação ao mestrado, aí já muda totalmente o perfil do aluno, né? Com relação ao mestrado, o que eu percebo é que as pesquisas elas acabam sendo mais superficiais, e isso é natural. Eu descobri o que é a pesquisa no mestrado. Quando eu terminei a faculdade, eu achava que eu escrevia muito bem, que eu sabia o que era uma pesquisa, porque eu já tinha escrito artigo, mas quando eu entrei no mestrado, eu vi que eu não sabia. O que eu entendia de pesquisa era algo assim muito prematuro. Pesquisa é outra coisa. E eu acho que quando a gente entrar no doutorado, a gente vai pensar mais ainda que a gente realmente não sabia, que está aprendendo agora no doutorado. Então, eu percebo assim que os trabalhos eles chegam com pouca profundidade, com muitos vícios da advocacia, da linguagem advocatícia. O aluno chega e coloca assim, no pré-projeto, é certo que? Sendo que numa pesquisa, nada é certo. Então, às vezes. No máximo, hipótese, né? Exatamente. Você tem que ter esse cuidado com a linguagem. Mas aí ele chega com essa coisa muito forte da visão acadêmica, não, da visão advocatícia. E aí começa a escrever autor, réu no meio do trabalho, postulante, e colocam com a letra maiúscula, postulante, autor com a letra maiúscula. Isso é muito tipo da advocacia. Na academia, a escrita é completamente diferente. E aí eu percebo esses vícios. Que quem nunca enveredou pelo caminho da pesquisa não sabe nunca que isso está errado, nem imagina que está errado, porque para a academia isso é errado. Outra dificuldade, metodologia, acho que isso é muito forte, né? A gente paga metodologia no primeiro semestre, né? E, tipo, o cara não quer saber daqui do primeiro semestre. Pelo amor de Deus. Pra mim, era pra ser algo pra quando você tá começando ali no quinto, sexto, que você vai começar a pensar um TCC, faz metodologia 1, metodologia 2. Porque a primeiro semestre é inútil, praticamente. Totalmente. Você não vai escrever nada, você não tem conhecimento suficiente pra escrever nada, na verdade. Você tá começando a faculdade agora, o que é que você sabe? Nada. E 90% não quer nem saber, porque quer fazer outras coisas. Falo por você, eu estava... 90%, eu sou os 10. Ah, sim. Entendeu? Eu faço parte dos 10 que estavam estudando. Tanto que eu lembro dessa metodologia e tal. Não. Mas... Eu ia lhe perguntar. Não, mas tipo... Quando eu fiz meu mestrado, a minha principal dificuldade foi a metodologia, meu projeto. A minha também. A metodologia era horrível. Tipo, eu fui entender metodologia no final do mestrado. Aliás, a minha maior dificuldade não foi metodologia. A minha maior dificuldade foi a minha forma de escrita. Eu estava já viciada na advocacia, com a linguagem advocatícia, né? Aí, meu orientador, ele, quando fez a primeira correção, eu me senti assim... A última pessoa depois de ninguém, meu amigo, era 1000 observações. E chegou num ponto do meu trabalho que ele cansou de fazer as observações. Ele só colocava assim, idem, como já dito, já falei sobre isso. Aí quando eu li as observações, eu, meu Deus do céu, como é que pode? Eu achava que eu sabia escrever, mas não sei escrever não. No mestrado, eu, tipo, até nas aulas, é outro mundo, sabe? Minha concepção. A aula que a gente tem de mestrado é uma aula totalmente diferente, que você começa a ver outro mundo, que você falou. Academia é outra coisa, ciência é outra coisa, pesquisa é outra coisa. Você começa a ver. Lembra até da aula de professor Eric, que ele falava, ele botou, acho que ele chegava, né, pegava um assunto polêmico, né, então 2016, 2017 ali, impeachment, depois aí começou o negócio Lava Jato mais forte, então ele vinha trazer um assunto polêmico, a hermenêutica, aí colocava, o que você acha disso? Aí perguntando pra todo mundo. Tá. E a gente achava super estranho. Aí todo mundo dizia, tá correto, prisão não sei o quê, tá correto, tá errado, tá correto, tá errado. Aí, e a sua opinião, professor? Ele olhava e dizia, entre o certo e o certo. Você lembra? Ai, vixe, lembro. Entre o certo e o certo. Eu ficava, entre o certo e o certo o quê? Que viagem, não existe isso. Porque inquietava, né? E aí depois você entende que é uma interpretação. E entre duas interpretações, não existe interpretação errada, existe interpretações. Entre a interpretação certa e a certa. Uma foi escolhida pelo tribunal, mas a outra necessariamente não está errada. Isso você vai entender quando? No mestrado. Eu não entendi na graduação, eu não consegui entender.
Né? A gente quer aquele pensamento objetivo, de isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, não sei o quê. Exatamente. E essa foi um grande choque em relação à aula. Chegar na aula e é uma forma de aula que é bem desconstruída essa visão. A gente debatia sobre os assuntos e não tinha nem o certo nem o errado, só tinha as opiniões. E aí você tem uma aula que é só de debate, eu achava aquilo estranho. Eu estava acostumada com aula expositiva, a pessoa chegar, falar assunto, passar slide. De repente, no mestrado, o professor chega com uma pergunta e a aula é só sobre aquilo ali. Você fica assim, e aí, o que mais? Não tem um assunto, eu não vou anotar nada no meu caderno, porque eu sou aquela aluna de anotar. Aí não vai me dizer nada para anotar, se é uma aula real sem futuro. Mas a visão é muito de graduação ainda. É uma maturidade que você adquire no mestrado, né? Que você vai vendo que a aula não é só aquele negocinho que você está acostumado na graduação, não. Aquilo ali, aquela conversa, cada um expondo o seu ponto de vista, aquilo também é aula. E a gente achava que não era. Isso, e tipo, a gente fala que a gente foi da mesma linha, né? Então a gente não tem experiência de outros professores e tal. Pelo menos dos meus professores, o que eu via muito era a perda da hierarquia. Porque, por exemplo, na aula do professor Ricardo, ele tá lá debatendo um tema que ele estudou no doutorado dele, então a gente tá fazendo mestrado, o cara tem um doutorado, e ele ouvia o nosso argumento, até para contra-argumentar, era de igual para igual. Né? E com outros professores também, o professor Leonardo. O professor Leonardo tem uma pesquisa aprofundada em vários assuntos, e ele trazia o debate, ele trazia um artigo, às vezes um artigo, projetava um artigo, aí lia. Que estava em construção. Lia, e ele permitia que a gente falasse. Ele não falava, você está errado. Eu acho que essa é a grande diferença do mestrado. Na graduação, o professor, às vezes o professor se repete na graduação e no mestrado. Mas alguns professores e alguns alunos querem que o professor diga, isso aqui é o certo. E no mestrado vai mostrar, olha, não existe esse certo. Você vai pesquisar e você pode até trazer uma opinião diferente. Agora, ela tem que estar fundamentada. Sim. E outra coisa, não tenha medo que vão ter 1000 outras pessoas para dizer que a visão delas é diferente. E com argumentos. E isso tudo é a pesquisa, faz parte. Uma coisa que eu achei curiosa no mestrado é que eu não lembro quem foi o professor, mas quando ele chegou na sala de aula, ele veio de terno. Quando ele chegou na sala de aula, ele tirou o terno, aí dobrou a camisa e sentou assim com a gente. E a minha sensação foi, tipo assim, agora ele tá em casa. Que aí foi quando eu percebi... Acho que foi o Fabiano. Foi? Acho que foi. Aí a minha sensação foi assim, realmente não existe essa hierarquia. A gente tá tudo junto aqui construindo um pensamento. Porque na sala de aula de graduação é muito hierarquizado, né? De cima para baixo, o professor em pé dando aula para você sentado. Essa posição. No mestrado, esse professor chegou, talvez seja Fabiano, tirou o terno, ficou de boa, ali, dobrou a camisa, sentou e foi dar aula. Como a gente. E eu não estava acostumada com isso. Estava acostumada com um outro tipo de aula. Aí foi quando eu vi, menina, nós juntos estamos construindo. Eles estavam abertos, né? Aí o professor Leonardo trazia artigos que ele ainda estava escrevendo, ele não tinha terminado de escrever, para pegar nossa contribuição. Tipo assim, um bicho sensacional, super inteligente, ali com a gente, querendo a nossa opinião num artigo que era fazendo dele. sentir um bosta, né? Porque a nota de rodapé dele tinha muito mais conhecimento que o artigo meu inteiro. Né? A nota de rodapé de Leonardo é grande. Pô. Ele que era o meu orientador. E quando eu recebi a versão corrigida do meu trabalho, cheia de observações, eu me senti assim, meu Deus, eu tenho que voltar pro colégio, não é nem pra graduação, porque eu não sei de nada. Pois é. Mas agora, né, terminou o mestrado. A minha defesa de mestrado, eu fiquei nervoso. Você ficou nervoso com a defesa? Fiquei. Mas eu fico nervosa até a hora de eu chegar ali na frente e começar a falar. Sim. Quando eu chego na frente pra apresentar, é que nem na hora da prova, eu fico nervosa até realmente se iniciar. Quando a pessoa fala, valendo, agora tá valendo, você tem que estar sendo avaliado, baixa um negócio em mim, assim, eu esqueço do mundo e foco. Eu fiquei nervosa até a hora de começar a apresentar. Quando eu comecei a apresentar, fiquei confortável. Foi. Eu também, mas na minha prova oral de ingresso no mestrado, eu fiquei nervoso a prova toda. Foi a única prova que eu não consegui chegar naquele momento que você se desliga e fica no automático ali. Eu lembro de um colega nosso, Tiago Murilo, que acho que é AGU, produtor federal. Sim. Tiagão. Aí, eu lembro que eu era na prova oral, você tinha cada um tem seu horário, né? Eu era o primeiro, Alan primeiro, do dia. Aí, quando eu entrei, cheguei lá, só tinha eu, os professores, aí terminou que atrasou o início e tal, e foi acumulando gente, né? Então, mas ninguém pode assistir. Quando eu entro, faço a prova oral, saio, e aí meu primeiro baque era que
de acordo com o edital, eram 15 minutos e tal. Mas quando eu cheguei lá, a pessoa falou, a gente pode fazer em 10? Já deu uma cortada em mim, assim, que eu ensaiei todas as vezes. Ensaiei 50 milhões de vezes, toda dava 13, 14, 12, 13. Aí eu, eita, se eu fizer em 10, aí você fica pensando, mas se eu fizer em 10? Mas se eu fizer em 10 e o outro aluno disser, não, quero 15, e ele tiver 15, e eu de trouxa fiz só em 10. Aí se o outro aluno quiser entrar com mandado de segurança aqui pra dizer que tá descumprindo e tá anular essa bexiga toda. E isso, o professor olhando pra mim, né? E você nos segundos, tomando decisão, você vai... Aí eu deixa eu saber, porque tipo, se eu digo, não, eu quero fazer em 15, não, professor, em 15, aí fica chateado comigo. Alguma coisa assim, aí você diz, não, tá certo. Aí eu falei, eu sei que eu usei só 8 minutos até, cara, nervoso, falei rápido, falei bem devagarzinho. Meu amigo, imagino. Aí, 2 professores fizeram 2 perguntas que eu não sabia responder. Não sabia. Você leu tal autor que diz isso? Nem não. Mas minha resposta foi, nem não. Aí, e esse autor? Também não. Tá certo. Pronto. Aí você já sai assim. Já saiu uma bosta. Aí quando eu saí, Tiago chegou, como é que foi a prova oral? Não sei o que. Quando eu saí, aquela multidão. Porque, tipo, tava atrasou 1 hora encacetada. Tava todo mundo lá. Como é que foi? Eu não gosto de esperar ele respirar. Você tava processando o que rolou. Eu disse, rapaz, aí eu falei, olha, ele deu tanto tempo, tá? A galera ficou meio nervosa, sair. Mas a nota que fez passar foi da arguição. Por incrível que pareça. Meu projeto foi bom, mas a minha maior nota foi a da arguição. A minha nota na prova de conhecimentos, né? Que hoje não tem mais prova de conhecimentos, por enquanto, né? Mas naquela época tinha, você fazia prova de conhecimentos e a proficiência no mesmo dia, e depois, né? E aí a minha maior nota foi da arguição. Eu acho que, tipo, eu perdi uns pontos, né? Mas as perguntas que fizeram sobre o projeto eu respondi muito bem. Aí por isso que eu consegui, mas eu tava muito nervoso. E a prova que eu fiquei mais nervoso foi a prova do doutorado. E Alan, só pra eu não esquecer, e o mestrado da UFRN naquela época tinha uma lenda de que só entrava quem tivesse indicação, quem conhecesse alguém, algum professor, e a gente ficava nesse medo, eu não conheço ninguém, não tenho ninguém por mim, e agora? Isso foi um medo que eu fiquei, ixi, Maria, eu não tenho ninguém por mim. E nossa turma tinha muita gente fora da UFRN. Tinha o pessoal da UFESA, Rayane e outro rapaz. Eu lembro dele. Tinha um pessoal da Paraíba. Tinha um pessoal que não fizeram direito na FRN na graduação. Muita gente. Tinha ainda as áreas institucionais. Aquela senhora que tinha feito engenharia de alimentos, que ficou líder de turma. Sim, Betânia, pronto. Ela não veio da FRN na parte de direito. Fernanda também não, eu acho. Fernanda que fez da internacional. Não, Fernanda é de direito. Da FRN? Da UFRN. Fernanda. É porque ela era nossa veterana. Não é dela não, na graduação. Mas tinha muita gente de fora. Eu acho que a maioria da nossa turma não tinha feito direito à FRN. Tinha a Manu, que era a Manuele. Tinha a Manuele. Manu, Samara. Elas eram professoras já há algum tempo. Tem aquele professor também, o magrinho. Que é meu carequinho assim. Não é Tiago, não? Não, é outro, mais altinho. Que é professor na sala. Sim, eu sei. Não é Ronaldo. Ronaldo tinha Ronaldo também. Tinha um Ronaldo. Ronaldo era um rapaz, Ronaldo, que era amigo de Enfim, essa galera era uma turma bem diversa. E muita gente de fora da FRN, e tinha isso aí. Né? Tinha que dizer, só entra quem é da FRN. Não, só turma tinha muita gente de fora. E aí no doutorado eu fiquei nervoso também. Eu lembro que eu fiz a prova, que era online, eu fiz meu amigo dessa aqui. Meu amigo, antes da prova eu tava só pizza. Aqui, ó, 2. Meu amigo, eu perdi uns 2 kg de recuperação. E eu tanto bater em mim quanto eu apanhei na banca. Rapaz, eu esquivava de um, vinha outro. Aí quando eu tava me levantando, outra. Ai, meu Deus. Foi, aí, mas foi pra experiência. Tipo, eu acho que tu quer fazer doutorado também, né? Mas você não sabe quando, assim. Você quer eu quero fazer mais só lá pra frente. Não, tipo assim, eu tô fazendo porque qual é a minha ideia? Então, se você vai fazer mestrado ou doutorado aí e tem medo de começar a fazer, qual é a minha ideia? No lugar de eu fazer um projeto de pesquisa e botar alguém para corrigir ou pagar, sim, eu boto o meu professor para corrigir, sabe? Então é tipo assim, eu faço aquele professor que vai me avaliar, ele vai corrigir meu projeto de graça. Então imagine só minha cabeça assim, eu na sessão passada eu queria passar, mas eu achava que eu não estava pronto, não fiz um projeto bom, não conhecia os professores direito e tal. Eu fiz a primeira seleção, eu peguei a correção deles no meu projeto, então eu vi o que eles disseram, seu projeto tá ruim aqui. Então o professor daquela instituição corrigiu meu projeto, eu tive a oportunidade de conversar com eles, né, de ver, de entender como funciona, e aí na minha cabeça é um processo. Então tipo assim,
quando eu passei na primeira etapa do projeto, que eu fui pro prova oral, eu já sei onde que eu tenho que melhorar pro próximo. Então, esse agora já melhorei. Você fez a metodologia muito ruim, por exemplo. Seu projeto não tem problemática, seus objetivos estão errados. Então, eu já estou melhorando. Aí eu vou para essa agora, eu boto fumo. Mas eu já tenho, sua introdução não tá boa, sua não sei o que tá boa. Aí eu vou melhorando, até chegar um momento na minha cabeça que funciona assim. Os caras vão enjoar, né? Todo ano esse menino aqui de novo. Bora deixar o bichinho passar. 10 anos ele aqui, tá aqui contando a mesma piada, né? As piadas sem graça, aí passa. Então, pra mim é assim, porque é melhor do que pagar pra alguém corrigir, que a pessoa que tá, às vezes, nem tem afinidade com aquela disciplina. E aí, no meu caso, pronto. Alan, vou fazer mestrado na FRN, mas acho que não vou passar. O que é que custa você mandar seu projeto? É verdade. Acho que é uma excelente estratégia. Não tem que custa, né? Eu tenho um tema, mas o projeto tá ruim, eu não vou passar. Manda, você tem uma nota, você sabe o que você tem que melhorar. E você tem uma correção, que vai lhe dar uma diretriz. Você tem o teste, a simulação, porque você vai passar pela banca, vai conversar com o pessoal, se você chegar nessa etapa, né? Então, você vai ser um teste bem completo, bem real também. Mas é uma boa ideia. Você podia testar, né? É porque agora eu não consigo ter tempo nem para sentar e pensar numa problemática. Porque se eu fosse para um doutorado hoje, eu mudaria completamente minha pesquisa. A sua pesquisa sobre o quê? Eu pesquisava antes no direito de família, falando sobre as novas formas de família. Tem a família mosaico. Eu falava mais especificamente sobre o poliamor, sobre uniões paralelas. Mas hoje, se eu fosse fazer uma pesquisa, se eu entrasse no doutorado, eu tentaria encaixar algum tema com psicologia, que é um tema que eu gosto muito, algum comportamento humano, alguma coisa que envolvesse direito, psicologia e criança. Mas aí eu preciso sentar e pesquisar sobre isso. O que estão falando sobre isso, as novidades sobre isso, para encontrar uma problemática e desenvolver objetivos, né? São as coisas da pesquisa que a gente precisa apresentar. E aí hoje eu não tenho esse tempo. Hoje eu estou focada na advocacia. Tá gostando? Tô. Muito? Mais do que eu imaginava. Tô bem assim, caramba, sério que tá tudo isso. Tô gostando bastante. A Juliana, promotora / advogada / promotora / juíza / outra... Não existe mais, não? Você aposentou? Eu não tenho uma menor pretensão hoje de estudar para concurso público. Se eu estudasse, se eu parar para estudar, seria para professora. Mas hoje, assim, eu pensei, refleti, fiz um planejamento de vida, até com base nas nossas conversas. Eu oriento as pessoas, tá vendo? A pessoa fala besteira aí, né? Por trás de tantas brincadeiras existe uma certa sabedoria que aí eu segui. Ou seja, às vezes eu falo uma coisa que presta, eu quero dizer isso. Obrigada. Tentei ser gentil. E aí eu fiz um planejamento, eu vou tirar tantos anos da minha vida para dedicar à advocacia e ver no que vai dar. Porque nas vezes que eu me dediquei à advocacia, nunca foi por inteiro. Eu me dedicava, mas em seguida eu saía porque eu ia fazer alguma outra coisa. Nas vezes não, que na verdade foi uma única vez, né? E aí eu saí para me dedicar ao mestrado. E estava tão estressada naquela fase que eu joguei tudo, achei que todo o problema era da advocacia e não queria advocacia. E aí hoje eu vejo que não tem nada a ver. Quando eu recebi o convite para voltar a advogar, eu fiz, vou aceitar, mas eu acho que não vai rolar muito tempo não. Tô aí até agora, já deve ter mais de um ano que eu recebi o convite. Você recebeu durante a pandemia? Durante a pandemia. E aí eu fiquei assim, meu Deus, a gente tá vivendo um momento tão difícil, aí eu vou topar fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu vou. Porque eu acho que no final das contas eu gosto de me colocar em desafios, em situações assim, desconfortáveis. E eu tô amando, porque tá super desconfortável. Tá mexendo com tudo. E eu acho que é por isso que eu tô gostando tanto. Aí resolvi dar alguns anos. E aí depois desses alguns anos, doutorado. Mas aí, com advocacia? Sim. Não vai largar? Não. A não ser que eu, assim, me desmotive, que aconteça alguma coisa que me faça realmente virar a chavinha e não gostar. Porque eu tô gostando bastante da dinâmica e tudo. Então, só se acontecer algum fato superveniente aí. Falando em gostar, espero que vocês tenham gostado, né? Você já viu que já passou aqui um tempão. Se deixar aqui, o próprio Mar aí, pessoal, o Mar que organiza aqui com a Vox, ele ia ficar, vixe Maria, até
né, amanhã de manhã, porque conversa muito, vocês viram, né? Eu sou aqui calado na minha, pouco falo, mas Juliana conversa muito. É só eu. Eu gostaria de agradecer, obrigado, viu, por ter Obrigada vindo. pelo convite. E, pessoal, se vocês gostaram aí, comentem. Tem uma pergunta, viu? Duas perguntas, na verdade. Virgem Maria. Duas perguntas. Deixem um like aí, se inscrevam no canal, que agora vem as duas perguntas poderosas. Primeiro, essa é a pergunta mais simples, pelo menos eu acho. Quem você gostaria de ver aqui? Um convidado, você gostaria de ver uma pessoa, um professor, ou então um aluno, uma pessoa próxima. Sim. Às vezes que nem foi aluno, nem foi professor, mas também é do meio jurídico, talvez. E, segunda, onde é que Juliana se vê daqui a 5 anos? Vixe Maria, a primeira pergunta, eu queria ver, de professores, eu queria ver Kilze, aqui. De alunos, eu queria ver Lavínia. Lavínia? Acho que serão 2 boas participações. Como eu me vejo daqui a 5 anos, rapaz, não é como eu me vejo, é como eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar bem consolidada na advocacia, usando isso como minha principal fonte de renda, realmente. Já começando já me preparando para o doutorado. E assim, iniciando uma outra graduação. Outra graduação em psicologia? Sim. Sabia. Arquitetura não. Não. Você não tem vontade não de olhar aqui e dizer, muda essas mesas assim, então deixa um desenho diferente, a parede, botar aqui. No futuro eu posso fazer um curso de design interiores, mas graduação seria psicologia. Design interiores é fora da arquitetura? É porque eu acho que design interiores, não é uma graduação, é um curso. E arquitetura é uma graduação, né? Design interiores, olha, falando besteira aqui. Retificando. É uma graduação. Eu achava que era um curso, tipo um curso profissionalizante, assim. É tipo graduação do FRN, né? Que massa, pois. Então talvez eu tenha uma terceira graduação. Vamos ver, né? Se vai... Terceira? Tem psicologia e design. Tem psicologia aí no meio que eu tenho que fazer. Eu não posso morrer sem fazer psicologia. Por quê? Porque eu tenho muita vontade, muita curiosidade. Eu preciso estudar sobre isso. É só estudar pra você fazer a graduação. Já me falaram isso. Várias vezes. Mas é porque ele... Obrigada. Fora da moleque que ele me deu aqui. Fora? Não, precisa estudar, tem que a pessoa faz uma graduação, vai se preparar para um vestibular, uma seleção, sei lá. Mas com a graduação é muito rico, porque você tem acesso a diversos professores, cada um vai lhe dar uma indicação de leitura. Aí você tem o ambiente da faculdade com os outros alunos, que isso também é muito rico, que estão perdendo agora na pandemia, né? E assim, tem essa vontade. É engraçado que tem pessoal que trabalha aqui, que tipo, tá no início da faculdade, né, de Direito, aí, terceiro e quarto período, o pessoal, vou conhecer meus amigos na faculdade. Tá. Diga aí, triste, né? Mas é com essa tristeza, brincadeira, não, agradecendo, Juliana, que a gente encerra, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, Juju, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Nossa professora. Não, pelo convite não, o convite que fez foi você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Verdade. Né? Porque, tá vendo? O professor pensa uma coisa e tá falando outra, às vezes, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Deixa um like aí, ó. Só botar... Dói nada, né? É só apertar. Assim. E é de graça, né? É de graça, Ajuda. Vamos ver. Será que Juliana tem mais like que, por exemplo, quem foi... Que a Amorim? Né? Vamos fazer a campanha. Ixi, Maria. Vamos fazer a campanha. Eu preocupada. Vocês que são... Isso foi gatilho? Não, porque eu acho que a entrevista foi bem engraçada. A Amorim fez um trabalho de divulgação grande, entendeu? Eu vou fazer o marketing também. Pronto. Ó, dê um like aí pra Juliana. Um like pra mim, por favor. Eu também sou time Juliana, viu? Eu vou pra Amorim, porque eu gosto de ver Amorim perder. Deixa eu falar aqui uma mensagem pra Amorim, que eu vou falar um negócio pra ele. Não. Valeu, pessoal! Tchau, galera!